Mais um vídeo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O tema agora é da prevenção. Artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação de direitos da criança ou adolescente. Todos quem? Todos. Governos, pais, responsáveis, sociedade, todos têm o dever de prevenir a ocorrência de ameaça ou violação. Não prevenir a violência, mas prevenir a ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. O artigo 70A e B são atualizações trazidas no ano de 2014. Foram trazidas pela Lei 13.010, de 26 de junho de 2010, é a famosa Lei da Palmada. Altera o do menino Bernardo, né? Altera a Lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados sem o uso de castigos físicos ou tratamento cruel e degradante, e altera a Lei número 9394 de dezembro de 96. Portanto, pessoal, essa é a famosa Lei da Palmada que veio ser incluída aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. A União, os Estados, Distrito Federal e municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como uma das principais ações. Pode cair na prova perguntando se isso é competência exclusiva da União, se é competência exclusiva dos municípios, atribuição somente da União, a União, Estados, Distrito Federal e municípios. E o outro ponto importante aqui nesse caput é o que? É a coibição. Não é a... Pode cair em prova também perguntando se o objetivo dessa lei é diminuir a quantidade de castigo físico. Não, é coibir, é pôr fim ao castigo físico ou tratamento cruel e degradante às crianças e adolescentes. E as principais ações são: 1. A promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos. Neste ponto 1 aqui, para a prova, é guardar que a lei ela promove a campanha de divulgação. Então é a divulgação, ela estabelece que seja divulgado para que todos tenham conhecimento de que é proibido, que devemos coibir o castigo físico e tratamento cruel ou degradante às crianças e adolescentes, e também dos instrumentos de proteção aos direitos humanos, quais são os meios e as formas de coibir, de promover a coibição dessa violência. 2. Integração com os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção e proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Portanto, entre as principais ações da União, Estados, Distrito Federal e municípios, uma dessas ações é integrar, ou seja, esses entes da federação devem se integrar com os órgãos do Poder Judiciário, o juiz de primeiro grau, todos os órgãos, o Ministério Público, o promotor de justiça ali da sociedade, a Defensoria Pública, Conselho Tutelar, com os Conselhos dos Direitos da Criança e todas as entidades não governamentais, que atuam na promoção, proteção e direitos da criança e do adolescente. Portanto, todos esses entes, todas essas associações que são constituídas com o objetivo de proteger a criança e adolescente. A União, o Estado, o Distrito Federal e municípios vai se integrar a esses órgãos governamentais, Judiciário, MP, Defensoria Pública e Conselho Tutelar e Conselhos da Criança e do Adolescente e ainda outros órgãos e entidades não governamentais que protegem as crianças. Integrar para quê? Para proteger conjuntamente, para conjuntamente eles possam desenvolver atribuições, desenvolver estudos, desenvolver parcerias para proteger a criança e o adolescente. 3. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação, assistência social, dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento de competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e adolescente.
Dessa forma, os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles vão pegar, por exemplo, o agente comunitário de saúde e vai dar a ele cursos de capacitação para que eles tenham condição de identificar na visita familiar maus tratos contra crianças, outros profissionais, educação, professores municipais, estaduais, assistência social e demais agentes que trabalham na promoção, os membros próprios do Conselho Tutelar, eles vão ser capacitados para que eles tenham condições de prever, identificar as evidências, o diagnóstico e o enfrentamento de todas as formas de violência. Então eles vão perceber, eles vão tomar as providências que cabem a ele e comunicar a outras autoridades para que tomem as providências também. Formação continuada. Todos os entes da federação devem prover isso. 4. Apoio e incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente. Observe que nesse item 4, a lei está dizendo o seguinte, que o melhor não é enfrentar com violência, não é levar a polícia e tirar a criança dos pais. O melhor é promover a educação, promover práticas de resolução pacífica, educação dos pais, educação quanto à criação, a divulgação, é uma forma de divulgação. Então, apoio e incentivo a essas práticas de resolução pacífica. Esse é o objetivo. Neste ponto aqui, você tem que guardar o que é primazia, o que é primordial. O Estado, a lei, está dizendo que, primeiramente, nós vamos tentar resolver pacificamente, tomar a medida de menos gravame, a medida menos violenta para coibir esses maus tratos, coibir para prevenir que aconteça isso. Se não tiver jeito, aí sim, vai utilizar até a força se necessário. Mas, primeiramente, apoio e incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos. 5. A inclusão nas políticas públicas de ações que visem garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal e de atividade junto aos pais e responsáveis, com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate, a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo. 2 informações para a prova aqui. Esses entes da federação vão incluir aqui ações que garantam o direito da criança e do adolescente desde o pré-natal. Desde o pré-natal, a criança e o adolescente, ou melhor, desde o pré-natal, este ser que está sendo gerado já está garantido. Os seus direitos já deverão estar garantidos ali. E atividade junto aos pais, que vai promover o quê? Informação e reflexão sobre novas formas alternativas de educar essa criança. Os pais devem aprender, os pais que não têm essa informação, principalmente nos municípios mais simples, onde as informações são menos concentradas. O que vai acontecer? O município deve prover debates, cursos, para que esses pais entendam e aprendam que a lei proíbe aquela forma arcaica de criação. Não pode mais o castigo físico e não pode mais tratamento cruel ou degradante. Reflexão e debate e orientação sobre formas alternativas de como isso será feito, seja por pedagogo, com psicopedagogo, etc. 6. A promoção de espaços intersetoriais, locais para articulação de ações e elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde e de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Esses entes que eu já citei anteriormente, União, Estado, Distrito Federal e municípios, vão promover locais, vão criar locais intersetoriais para que sejam feitas ali o quê? Para que essas equipes intermudisciplinares, saúde, assistência social, educação, de proteção dos direitos humanos, eles possam elaborar planos de educação conjunta para essas famílias com situação de violência. Deve haver local destinado para essas pessoas. E quem tem que fazer isso? O judiciário? O judiciário? Não. São os entes ali, União, Estado, Distrito Federal e município. Parágrafo único. As famílias com criança e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Quem tem prioridade? As famílias com criança e adolescentes com deficiência.
terão prioridade de atendimento nas ações de políticas públicas, seja de prevenção e proteção. Pessoal, não há muitas questões ainda. Essa matéria aqui, esse 70A e o B que nós veremos agora, não há muitas questões de concursos públicos, porque é um assunto recente. Com certeza, nas próximas provas, isso vai cair. Então, essa lei nova, por favor, leia, releia, anote aqui os detalhes, porque com certeza novas questões irão nas próximas provas. Continuando, nós vimos aqui o parágrafo único. Analise a afirmação abaixo conforme prescreve o Estatuto da Criança e do Adolescente. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar individualmente na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a reduzir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de criança e de adolescentes. Pause o vídeo, releia e responda. Já respondeu? O gabarito está errado. Nós temos dois erros aqui, olha. Primeiramente, a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios deverão atuar integrada, de forma integrada e não individualmente na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a reduzir. Eu falei sobre isso. Não é reduzir, é coibir, é pôr fim. O objetivo não é reduzir, o objetivo é pôr fim ao tratamento, ao castigo físico ou tratamento cruel e degradante. Isso está no artigo 70A. Outra questão. Julgue conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente assertivo abaixo. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência, desde que requeiram e tenham em mãos carteira oficial que os atestem, terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. Está errado, pessoal. A lei fala que as famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. A lei não diz que desde que requeiram e tenham em mãos carteira oficial. Isso aqui não existe. O que existe é o que está em verde. O que está em verde, está correto aí, ok? Então, por isso, essa questão está errada. Esse aqui é o parágrafo único que a gente havia visto. Parágrafo único. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. 70B, também, que é assunto de 2014. As entidades públicas e privadas que atuem nas áreas a que se refere o artigo 71, dentre outras, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos praticados contra crianças e adolescentes. No artigo 71, na realidade, esse artigo 70B, ele foi incluído aqui por outra lei. Foi pela lei 10.046, mas é também de 2014. É outra lei, mas também de 2014. Ela altera o ECA e dá outras providências para obrigar as entidades a terem em seus quadros pessoal capacitado para reconhecer e reportar maus tratos de crianças e adolescentes. A lei do 14A é a lei 3.010 de 2014. Essa é a lei 3.046 de 2014. Portanto, 70A e 70B. Já o artigo 71 fala que a criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversão, espetáculos, produtos, serviços. Então, as entidades públicas e privadas que trabalham com informação, cultura, lazer, esportes, diversão, espetáculos, produtos, serviços destinados à criança e ao adolescente, essas entidades, conforme diz o artigo 70B, devem ter pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos praticados contra crianças e adolescentes, entidades públicas ou privadas, locais que crianças frequentam, com seus pais, com seus responsáveis. Percebeu que há maus tratos? Pessoas capacitadas
devem estar ali e devem comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos. Tem também as suspeitas, não somente os casos vistos, qualquer suspeita de maus tratos. Tranquilo? Parágrafo único. São igualmente responsáveis pela comunicação de que se trata esse artigo as pessoas encarregadas por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão, ocupação do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes, punível na forma de estatuto, ou injustificado retardamento ou omissão, culposos ou dolosos. Professores de crianças e adolescentes perceberam maus tratos ou têm suspeitas, elas são obrigadas a comunicar. E qualquer outra pessoa, conforme aqui, por razão, seja ali por estar tomando conta de uma criança, por um cargo, pedagogo, por uma função de supervisor escolar, por um ofício, ministério, até mesmo ministério, Ministério, profissão ou ocupação, ou assistência, guarda, então percebeu? Está obrigado a comunicar. E é punível o injustificado retardamento ou omissão, seja por culpa, eu tive culpa, ou eu não quis comunicar, eu não pude comunicar ou não quis, culposo ou doloso, portanto será punível. Artigo 71, nós já vimos, a criança e o adolescente tem o direito à informação, cultura, lazer, esporte, diversões, espetáculos e serviços que respeitam a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Isso aqui cai muito em prova, a sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. Nós vimos que as empresas responsáveis por informação, cultura, lazer e esportes, ao perceberem que há uma violência ou suspeitas de violência e maus tratos, devem comunicar ao Conselho Tutelar. E essas empresas devem ter um profissional responsável, capacitado para identificar esses tipos de maus trato, essas suspeitas de maus tratos ou o próprio maus trato. Questão. Em casos de maus tratos, a criança ou adolescente, consoante as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve-se comunicar o fato ao... Fácil demais. Tomara que não caia essa questão em prova, porque aquele que não estudou vai acertar. É lógico que é ao Conselho Tutelar. Caiu em 2012, questão para psicólogo. Artigo 72. As obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por elas adotados. Existem obrigações que estão expressas nessa lei. A gente viu em artigos anteriores. Por exemplo, nós vimos que uma empresa que mantém criança, que promove cultura, lazer para crianças, um parque de diversão, qualquer coisa, ela tem que ter um profissional responsável, capacitado para identificar maus tratos. Isso está positivado na lei, mas algo que não esteja positivado, algo que não esteja escrito aqui na lei, mas faz parte dos princípios por elas adotados, portanto não está excluído. Então, é importante isso. As obrigações previstas nessa lei não excluem a prevenção especial ou outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Portanto, o rol aqui de proibições e de deveres não é taxativo, é exemplificativo, ok? Artigo 73. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos dessa lei. Tanto eu, pessoa física, posso ser responsabilizado, eu sou dono de um parque de diversão, eu posso ser responsabilizado. Ou o próprio parque, pessoa jurídica, ok? Pessoa física ou jurídica pode ser responsabilizado pela inobservância do que está previsto aqui nessa legislação. Agora, da prevenção especial, a partir do artigo 74. Informação, cultura, lazer, esporte, diversões e espetáculos. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Casas de shows, teatro, tudo isso deve ter o quê? Deve ser informado a natureza do espetáculo, qual a restrição de idade, se é recomendado, se é proibido para menor, o horário, se está adequado, tudo isso deve ser
deve estar especificado. E quem fiscaliza é o poder público, o Estado tem que fiscalizar através dos seus órgãos competentes. Sejam estes órgãos, em caso, por exemplo, da Anatel, em caso de telecomunicação, se for um espetáculo televisivo ou de rádio, mas outros órgãos de fiscalização competentes para fiscalizar o teatro, casa de show, etc. Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso à entrada do local de exibição informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Duas coisas: natureza do espetáculo. Olha, isso aqui é adulto. Isso aqui é um espetáculo adulto. E a faixa etária, somente, por exemplo, a partir de 18 anos. Isso deve estar onde? Deve estar em local visível e de fácil acesso. Aquele anúncio que você chega e chama a sua atenção. Não pode estar obscuro, não pode ser entre linhas ali. Artigo 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Portanto, eles têm direito, não pode ser coibido, desde que seja o quê? Adequado à sua faixa etária. Parágrafo único. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar ou permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas de pais ou responsáveis. Isso aqui já caiu em prova, vai cair de novo. Tome cuidado. As crianças menores de 10 anos, somente com os pais ou responsáveis. Olha, pessoal, esse artigo 75 é muito fácil. Toda criança e adolescente terá acesso a diversão e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Isso aqui não tem como errar em prova. Agora, esses 10 anos aqui, número, meu filho, pode cair 12 anos, pode cair 14 anos, aí complica. Você tem que gravar, infelizmente, você deve gravar menores de 10 anos somente com pais ou responsáveis. Não pode estar sozinha, ainda que seja para criança. Como já caiu em prova, olha, questão de 2014. Algumas crianças somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição de espetáculos e diversões quando acompanhados dos pais ou responsável. O enunciado se refere às crianças menores de... Se você não tivesse lido essa questão, lido o texto, estudado o que a gente acabou de falar, eu duvido que você tivesse acertado. 10 anos. Então, com certeza alguém marcaria aqui 12 anos, por causa de adolescente, ou 15 anos, mas 10 anos pouco provável. Agora nós sabemos que sozinha, somente a partir dos 10 anos, se for para adequado ainda à condição. Continuando, outra questão de 2014. Com relação a diversões e espetáculos públicos, é correto afirmar que, por favor, da mesma forma, pause o vídeo e responda. O gabarito, letra D. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que a sua apresentação se mostre inadequada. É o texto exatamente igual ao artigo 74. As outras, tranquilo. Crianças com mais de 7, menos de 10, podem ingressar sozinhas, sem os seus pais? Não. Só acima de 10 anos. Hoje não se exige mais que revistas e publicações contendo material impróprio e inadequado às crianças e adolescentes sejam comercializados em embalagem lacrada, com advertência? É lógico que sim. Letra C. É permitida a presença de crianças e adolescentes acima de 16 anos em estabelecimentos que ofereçam jogos de bilhar? Não estudamos sobre isso, mas sabemos que não, é só jogos acima de 18 anos. Letra E. Responsáveis pela diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso à entrada do local informação destacada sobre a natureza do espetáculo. Dispensada? Não. Tem que ter a referência à faixa etária. Tranquilo, a letra D. Vamos continuar. Artigo 76. Da prevenção especial. Nós estamos no assunto, pessoal, prevenção especial. Desde o artigo 74 que o tema é da prevenção especial. E o artigo 76 vem dizer: as emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidades educativa
artísticas, culturais e informativas. Isso é uma previsão originária aqui da lei. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário que é recomendado para o público infanto-juvenil esses programas educacionais, arte, cultura e informação, nesse horário destinado a criança e adolescente. Isso aqui é muito subjetivo, mas está aqui, nós temos que guardar. Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, a apresentação ou exibição. Por isso que quando você liga a televisão, começa um filme, começa uma programação, aparece lá L, liberado para todas as idades, ou 10 anos de idade, 12 anos de idade. Isso aqui você tem que guardar para a sua prova. Nenhum espetáculo pode ser apresentado ou anunciado sem antes o aviso de sua classificação. 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Portanto, quem aluga DVD, quem alugava fita VHS, este povo, quem aluga ainda, pode ter em algum lugar ainda, quem aluga, ele deve saber e não pode, portanto, seus gerentes, funcionários, alugar para menor de idade. Se for conteúdo impróprio, nem alugar nem vender, de acordo com a restrição de idade. Um menino de 16 anos pode alugar um DVD? Pode, desde que não seja impróprio, com a restrição de 18 anos, não seja conteúdo adulto. Parágrafo único. As fitas a que alude esse artigo deverão exibir no invólucro informações sobre a natureza da obra e faixa etária a que se destinam. Na capa, na embalagem, ali na parte de fora, deve estar escrito ali: olha, esse conteúdo é adulto, maior de 18 anos. Esse conteúdo contém cenas de violência, não recomendável a menores de 12 anos. Deve estar exibido ali. No tocante à prevenção especial à criança e ao adolescente, é correto afirmar que, por favor, pause o vídeo e responda. Gabarito: fácil demais. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Nós acabamos de ver. Rapidamente, porque as outras estão incorretas. Criança está sujeita à classificação de diversões e espetáculos públicos, mas não os adolescentes? Errado. Os adolescentes também. Letra B. As revistas e publicações destinadas ao infanto público juvenil poderão conter ilustrações e fotografias de anúncios de bebidas alcoólicas. Essa aqui, ninguém errou isso aqui. Letra D. As crianças menores de 14 anos poderão ingressar sem os pais? As crianças menores de 14 anos somente poderão ingressar ou permanecer nos locais de exibição ou apresentação de diversões e espetáculos públicos quando acompanhados por pais ou responsáveis. Crianças menores de 10, uma criança de 14, 13, 12, 11 anos, podem sim, se for uma programação adequada a crianças. Letra E. Somente espetáculos impróprios a crianças e adolescentes devem conter avisos de sua classificação etária. Não. As adequadas também. Deve-se colocar lá. Essa programação é livre para todas as idades. Não somente as impróprias, mas as próprias também, conforme a gente viu na lei. 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada com a advertência do seu conteúdo. E o parágrafo único diz que as editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com a embalagem opaca. A gente até viu esse 78 aqui numa questão. Essas revistas pornográficas ou livros ou qualquer outro desse tipo, desse gênero, deverão ser comercializados em embalagem lacrada. E não deve ter imagem externa, não deve ter ali estampa. Deve ser, essas pornográficas e obscenas devem conter embalagem opaca, não transparente. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas, munições e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Isso aqui agora
essa parte final aqui, deverão respeitar os valores éticos, sociais da pessoa e da família. Isso aqui já está quase em desuso, né? Mas ainda está aqui e a gente tem que guardar para a prova. Importante: bebidas, tabaco, armas e munições. Não pode haver fotografias, legendas, crônicas, ilustrações. Público infanto-juvenil não pode, nem imagem de bebida, nem tabaco, nem armas, nem munições. Artigo 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere, ou por sua casa de jogos, assim entendidas as que se realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando o aviso para orientação do público. Nem criança, nem adolescente, portanto, somente maior de idade, somente a partir dos 18 anos, como eu falei na questão, pode haver a presença dessas crianças e adolescentes, ou melhor, só pode haver permanência a partir dos 18 anos, não pode criança nem adolescentes. Então, esse foi o artigo 80. Caiu no ano de 2015, pessoal, essa questão aqui, o gabarito, as outras não eram, as outras alternativas não eram interessadas na nossa matéria, mas caiu essa questão e o gabarito era, ora, no caso de publicações, cabe ao editor verificar se revistas que contenham material impróprio para crianças e adolescentes estão embaladas com lacre opaco, nós já falamos isso, e com advertência quanto ao seu conteúdo, sob a pena de pagamento de multa sem prejuízo da apreensão da revista. Apesar de ser matéria de penal, nós temos aqui, olha, o artigo 78, olha, as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com advertência ao seu uso. E o parágrafo único, as editoras cuidarão, ou seja, os editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Então, de acordo com a questão. Continuando, o artigo 81 ele vem falar do produtos e serviços, é um novo assunto. Já encerrando esse vídeo aqui, é proibida, deixa eu só corrigir, é proibida a venda a criança ou adolescente. Menor de 18 anos não pode comprar o quê? Armas, é lógico, munições, explosivos. Armas, munições, explosivos. Explosivos aqui nós temos dinamite, fogos de artifício. Item 2, bebidas alcoólicas. Não precisava nem estar na lei, né? Mas, ou melhor, a gente precisava nem estudar isso, já sabemos. 3, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Remédios de tarja preta, entorpecentes, drogas, afins. 4, fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida, aqueles estalinhos tipo bombinha. 5. Revistas e publicações que alude o artigo 78, então revistas com conteúdo pornográfico adulto. E 6. Bilhetes lotéricos e equivalentes, somente para maior de idade, portanto. O artigo 82 diz: é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo por se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Hotel, motel, pensão ou hostel ou pousada, qualquer estabelecimento congênere. Só pode um adolescente hospedar neste local, acompanhado pelos pais, salvo se autorizado, ou acompanhado pelos pais. Alguém vai perguntar, mas por que uma criança iria para um motel mesmo com o pai? Imagine num acidente ou uma chuva muito forte, ele está na beira da estrada, o pai vai para o motel com a criança e passa a noite ali. Não tem problema, não é proibido por lei, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Tranquilo? É proibida a hospedagem em regra. Então, uma questão que já caiu em concurso público. Crianças e adolescentes é permitida a venda de... Qual a resposta correta?
Respondeu. Gabarito, portanto, letra D. Fogos de estampido e de artifício de reduzido potencial incapazes de provocar danos físicos. Aquelas bombinhas, por exemplo. Então, todas as outras armas, munições proibidas, bebidas alcoólicas, ainda que sejam destinadas a terceiros, é proibida. A criança não pode comprar uma bebida para seu pai. Letra C. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, por exemplo, os remédios, tarja preta. E letra E. Bilhetes lotéricos equivalentes. Está de acordo aqui com o artigo 81 que a gente viu. As revistas, bilhetes lotéricos, fogos, e guardar aqui que o artigo 82 é proibido a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado pelos pais ou responsável. Com base nesse artigo 82, caiu uma questão aqui no ano de 2015. Para a gente encerrar esse vídeo, por favor, pause o vídeo, leia e marque a sua resposta. Pausou o vídeo? Leu? Você viu que muito fácil a questão. O gabarito é a letra A, se acompanhado pelos pais ou formalmente autorizados por ele. As três menores não conseguiram registrar no hotel, pois o gerente estava ciente do artigo 82 do ECA, a qual prevê que é proibida a entrada em hospedagem de hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere a criança ou adolescente, salvo se acompanhado pelos pais ou responsável ou formalmente autorizado por eles. Ok, pessoal? Terminamos aqui esse vídeo. Eu aguardo você no próximo, que a gente vai dar início falando de autorização para viajar, a partir do artigo 83. Até a próxima.